O pano de fundo do Segundo Concílio de Nicéia foi uma das crises mais intensas e complexas da história da Igreja. A controvérsia iconoclasta. Desde os primeiros séculos, os cristãos haviam recorrido a símbolos visuais para expressar e transmitir a fé. O peixe, a âncora, o bom pastor e, mais tarde, imagens de Cristo, da Virgem Maria e dos santos se tornaram parte do imaginário devocional. Mas o uso dessas imagens não foi isento de questionamentos. Essa tensão atingiu seu ápice no século VIII, quando o imperador Leão III, o Exáureo, em 726, ordenou a remoção de ícones das igrejas. Para ele e seus seguidores, o culto cristão corria o risco de ser corrompido pela veneração de imagens. Assim nasceu a política iconoclasta, a destruição sistemática de ícones, mosaicos e afrescos. A justificativa iconoclasta tinha peso bíblico, a proibição dos ídolos de escultura e o zelo de Israel em preservar a transcendência divina. Mas do outro lado, os defensores dos ícones afirmavam que a encarnação de Cristo mudara a lógica. Se o Verbo se fez carne, então a realidade divina assumiu forma visível e, portanto, representável. A crise iconoclasta não foi apenas religiosa, mas também política e cultural. Já os monges, grandes defensores das imagens, viam nos ícones instrumentos de catequese, pedagogia e experiência espiritual. Assim, o motivo central do Segundo Concílio de Nicéia foi responder a uma pergunta que na época era de vida ou morte. O uso de imagens no culto cristão é idolatria ou expressão legítima da fé? No coração da controvérsia que levou ao Segundo Concílio de Nicéia estava uma questão fundamental. As imagens sagradas no cristianismo representam idolatria ou podem ser vistas como instrumentos pedagógicos de fé? Os opositores dos ícones, conhecidos como iconoclastas, argumentavam que qualquer imagem de Cristo, de Maria ou dos santos, era uma violação direta do mandamento divino. Para eles, representar o invisível era um atentado contra a transcendência de Deus. A história de Israel, marcada por quedas frequentes na idolatria, reforçava sua preocupação. Em contrapartida, os iconódulos, defensores das imagens, afirmavam que o advento de Cristo mudara a equação. O Verbo eterno se fez carne, tornando-se visível, tocável, representável. Para eles, o ícone não era um ídolo, mas um espelho do invisível, uma janela para o transcendente. A veneração prestada às imagens não recaía sobre a matéria em si, mas sobre a pessoa que ela representava. Outro ponto importante levantado pelos iconódulos foi a dimensão pedagógica dos ícones. Em um mundo majoritariamente analfabeto, a imagem era uma Bíblia dos simples, ensinando através da visão o que muitos não podiam ler nas Escrituras. Ícones, mosaicos e afrescos eram não apenas arte, mas catequese em cores, símbolos e formas. A discussão, portanto, não era meramente estética, mas teológica. A imagem poderia conduzir à fé verdadeira ou desviaria para a idolatria? O Concílio de Nicéia II precisaria responder a essa questão com precisão, pois dela dependia não apenas o destino dos ícones, mas a própria forma de o cristianismo viver sua fé em um mundo que sempre buscou sinais concretos do divino. Nenhum concílio da Igreja Antiga se deu em um vácuo espiritual. As decisões doutrinárias sempre dialogavam com o cenário político, e no Segundo Concílio de Nicéia, isso foi particularmente evidente. Após décadas de perseguição aos ícones, o que abriu caminho para o concílio foi a ascensão da imperatriz Irene de Atenas, regente do Império Bizantino em nome de seu filho, Constantino VI. Diferente de seus antecessores, Irene era favorável ao culto das imagens e percebeu que restaurar os ícones poderia trazer estabilidade religiosa ao império. Sua habilidade política foi decisiva, convocou o concílio, pressionou os bispos e garantiu que os iconódulos tivessem voz e força no debate. Do outro lado, havia ainda forte resistência iconoclasta, sustentada por parte do exército
e de setores do clero que viam nos ícones uma ameaça à pureza da fé. Para muitos, a luta contra as imagens também era um esforço de reafirmar o poder imperial sobre a Igreja, já que os monges, grandes produtores e defensores de ícones, exerciam uma influência espiritual que escapava ao controle do Estado. Assim, o concílio foi também uma arena de disputas de poder. Bispos se viam pressionados não apenas por argumentos teológicos, mas pelas expectativas da corte e pelo peso de facções políticas rivais. Irene soube articular alianças, e sua determinação garantiu que a conclusão fosse favorável aos iconódulos. Assim, o concílio não foi apenas uma vitória teológica, mas também um marco do entrelaçamento entre fé e poder, mostrando que a espiritualidade cristã, ao longo da história, caminhou muitas vezes sob o peso e a oportunidade da política. O Segundo Concílio de Nicéia se reuniu para resolver de forma definitiva a polêmica que dilacerava a Igreja há mais de meio século. O resultado foi uma decisão equilibrada, profundamente teológica e pastoral. Os ícones poderiam ser venerados, mas não adorados. Essa distinção foi fundamental. Os padres conciliares afirmaram que a adoração pertence somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, estabeleceram que as imagens de Cristo, da Virgem Maria, dos anjos e dos santos poderiam receber veneração, uma honra respeitosa que se dirige não à matéria, mas à pessoa representada. A teologia por trás da decisão foi cuidadosamente construída. Os ícones não são meros objetos de madeira ou tinta, mas símbolos vivos que remetem ao arquétipo espiritual. Assim como um beijo em uma carta não é dirigido ao papel, mas à pessoa amada que escreveu, também a veneração do ícone se eleva àquele que ele torna presente. Essa definição conciliou duas verdades essenciais. A transcendência divina não pode ser reduzida a imagens. A encarnação de Cristo torna legítima sua representação visível. A decisão de Nicéia II, portanto, não apenas liberou o uso de ícones, mas os colocou como parte integrante da vida litúrgica e devocional da Igreja. Os ícones seriam janelas do sagrado, meios de instrução e contemplação, e lembranças vivas da comunhão dos santos. Mais do que resolver uma disputa estética, o concílio fixou uma linha de equilíbrio entre a idolatria e o esvaziamento da materialidade. Um dos maiores méritos do Segundo Concílio de Nicéia foi oferecer uma distinção conceitual clara, que até hoje serve de referência na teologia cristã. A diferença entre latria e dulia. Essa resolução não apenas encerrou a controvérsia iconoclasta, mas também forneceu à Igreja uma linguagem precisa para lidar com o uso de imagens no culto. Latria, termo grego que significa adoração, foi definida como o culto absoluto, que só pode ser dirigido a Deus. É a entrega plena de reverência, amor e submissão ao Criador, jamais compartilhada com criaturas. Dulia, por sua vez, foi compreendida como veneração ou honra relativa. Nesse sentido, venerar um ícone não é idolatrar a madeira ou a tinta, mas prestar respeito à realidade espiritual que ele representa. O concílio foi ainda mais refinado ao introduzir uma categoria especial: a hiperdulia, reservada exclusivamente à Virgem Maria, por sua singular participação na obra da encarnação. Essa diferenciação garantiu nuances na prática devocional, reconhecendo a dignidade única de Maria, sem jamais confundir sua veneração com a adoração devida a Deus. Essa resolução trouxe equilíbrio à espiritualidade cristã. Manteve o rigor contra a idolatria, mas ao mesmo tempo reconheceu o valor do sensível como meio de encontro com o transcendente. Foi um marco de maturidade teológica, pois uniu filosofia, tradição bíblica e prática pastoral em uma síntese coerente. Em última análise, a decisão de Nicéia II consolidou a compreensão de que os ícones não são fins em si mesmos, mas meios.
O Segundo Concílio de Nicéia não apenas encerrou a disputa sobre ícones, mas também lançou as bases para uma espiritualidade visual cristã que atravessaria os séculos e moldaria a identidade da Igreja tanto no Oriente quanto no Ocidente. Com a restauração da veneração das imagens, a fé cristã assumiu de maneira oficial que o visível pode e deve servir como porta de entrada para o invisível. Essa decisão legitimou a arte sacra como um veículo de teologia, não apenas de estética. Cada ícone, mosaico ou afresco passou a ser entendido como uma proclamação silenciosa do Evangelho. No Oriente, os ícones se tornaram parte inseparável da liturgia, quase como sacramentos visuais que conduzem à experiência do mistério divino. Eles não são vistos como meras decorações, mas como presenças reais que introduzem o fiel no espaço da eternidade. Já no Ocidente, embora a tradição tenha assumido expressões próprias, a legitimação do uso de imagens abriu caminho para o florescimento da arte cristã medieval e renascentista, onde cada vitral, escultura ou pintura tornava-se catequese viva para povos muitas vezes analfabetos. O impacto também foi pastoral. A espiritualidade cristã, a partir de Nicéia II, reconheceu que o ser humano, dotado de sentidos, precisa de sinais tangíveis que traduzam a fé. Ao equilibrar o rigor contra a idolatria e o valor pedagógico das imagens, o concílio mostrou que o cristianismo não é uma fé desencarnada, mas profundamente enraizada na história e na materialidade. Culturalmente, a decisão garantiu que a herança cristã fosse marcada por uma produção artística inigualável. Desde os ícones bizantinos até a Capela Sistina, desde os vitrais góticos até as imagens barrocas, tudo isso é fruto direto da legitimidade concedida em Nicéia II. Em suma, o impacto do concílio não foi apenas dogmático, mas civilizacional. Ele deu à cristandade um modo único de experimentar e expressar a fé, com olhos que contemplam o visível, mas que aprendem, através dele, a vislumbrar o invisível.